Galera, vamos estar acompanhando aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo vence o Bragantino por 2-1 e tivemos gol na reestreia do Michael, do Robozinho aí, marcando gol pelo Flamengo, né? O Flamengo vencendo e o Flamengo na cola do líder Fortaleza. Fortaleza 48 pontos. Botafogo 47, Flamengo e Palmeiras com 44 pontos. Parece que o Campeonato Brasileiro vai ficar em torno dessas quatro equipes aí até o final do Campeonato Brasileiro e somente uma vai ficar com o título do Campeonato Brasileiro. E deixa nos comentários, galera, se vocês acham que o Flamengo consegue o título do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024. Vamos estar acompanhando aqui as repercussões da vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Falar só do físico do segundo tempo. Então, Esse é meu ponto. as coisas não estando ajustadas, de quem é a culpa? Da comissão técnica? Há algum tempo a gente vem falando que o trabalho do Tite poderia ser melhor. Mas aí pega um monte de coisa. Você chega na sexta-feira, o treinador não dá o treino, vai parar no hospital. 5h30 da tarde, você apresenta o Michael que já vai jogar domingo. No sábado, obviamente, não vai ter um treino. O time que entra em campo hoje é um time que o Luiz joga num papel que não é dele, o Michel não tinha jogado com esse grupo ainda, o Bruno vai fazer o 9, o Ortiz recua, o Alan não vem bem para jogar com o Pulgar está pregado. Claro que isso tudo interfere. Só que eu acho que um time mais bem encaixado sente menos essas intempéries. Isso dava para ter feito lá atrás. Eu acho que aí eu já acho que é um caminho de mais tempo. Tipo, daqui a pouco vai ter um ano de Flamengo. Não dá para ainda estar encaixando, construindo. Começou ano passado. E olha que a gente deu muito tempo. Acho que tudo bem. Teve um ano passado para terminar. Começa esse ano, perde peças. Mas a gente já viu o Flamengo com menos peças jogar um futebol mais competitivo, pelo menos, que é o caso da Copa América. Copa América, com certeza. O time, pelo menos, competia mais. Sofria menos e o desgaste de calendário era o físico. O que eu acho é que não dá para parar o debate do Flamengo só na questão física. Não, mas está longe de estar num caminho ruim também. Não. É um caminho bastante aceitável por tudo tá isso que a gente coloca na balança. O Flamengo está em 3 frentes. Não, 3 frentes e competindo por elas. E com chance de ganhar tudo, né? É difícil. Favorito em 2 mata-matas e você desacredita que o Flamengo pode chegar no Brasileiro? Então, o Red Bull Bragantino no Brasileiro tem pretensões mínimas ali por vaga de Libertadores no máximo. Eu acho que assim, a cobrança por desempenho e resultado, ela sempre vai existir no Flamengo, no seu contexto. Claro. E é normal que aconteça agora. A derrota de La Paz completou um ciclo de 6 jogos com apenas uma vitória. A vitória 2-0 com o Bolívar em casa. E já foi um jogo de desempenho abaixo, né? Que o segundo gol sai no finalzinho, não foi um grande jogo também. O pessoal ficou até aliviado. Ufa, que bom que fez o segundo gol. E depois se provou que... bom mesmo, né? Que bom mesmo, né? Salvou? Que bom que salvou, porque foi fundamental. Nesse período teve a derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil, num jogo em que não precisava sofrer tanto. Então, houve sim nesse ciclo. Da minha cobrança como analista, eu só tiro o combo La Paz e hoje. Porque eu acho que foi uma coisa muito específica de dificuldade, né? Como o Pedro citou, além de toda a questão do desgaste da viagem, teve a situação do Tite, que certamente não deixa ninguém de um ambiente de trabalho. Chegou o ponto do time estar desfalcado, né? Do treinador. São isso. Tantos desfalques no Flamengo, a gente chegou no ponto do time estar desfalcado do treinador também. Então o Bahia vai ser um bom termômetro, né? Eu acho que o Bahia vai ser um bom termômetro. Eu acho que a última atuação boa foi a vitória contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. No primeiro tempo, até. Que é o jogo em que o Cebolinha sai machucado com 20 e poucos minutos, o Luiz Araújo entra no lugar dele, faz um gol e dá uma assistência. E não é a primeira vez que isso Fora aconteceu. da dele. Pela esquerda de novo. Exato. Então, assim, ele joga bem quase sempre, o Luiz Araújo. Não, na boa, na malha, bem. Isso. Vai bem. Vocês acham que precisa bastante dele. Talvez já devesse ter feito essa escolha? A gente está falando aqui de Copa do Brasil, vai ter um jogo essa semana. A data FIFA, ela não vai ser um alívio para o Flamengo. O clube vai parar, não vai ter jogo, não teremos jogos, mas jogadores do clube atuarão, inclusive o Gerson está na seleção brasileira. Viajarão, estarão em compromisso aí pelas eliminatórias. Depois volta Libertadores, Copa do Brasil, né? No retorno, depois 2 semanas de Libertadores. É necessário fazer uma escolha? Não dá, vai ter que fazer uma escolha. Escolha que eu digo, vai ter que tirar alguma coisa do caminho, vai ter que olhar e falar assim, olha, hoje não dá. Hoje não dá. É contra o Bahia, é contra o Peñarol, Caramba. É muito do jeito que o Flamengo está esfacelado. Não estou passando pano aqui, entendo o que o Pedro está falando. Claro. Mas o Flamengo está esfacelado. Tá? Em número de jogadores e fisicamente nos jogadores que estão atuando. Isso claramente, gente. Isso é claro, isso é científico, inclusive. Né? A tal da ciência? Oi? A tal da ciência. A tal da ciência. A tal da ciência. Pois é.
Não está na hora de fazer uma escolha? De verdade, ser transparente nessa escolha. O Pedro já falou, ano político é difícil ser transparente. Aliás, é difícil ser transparente sempre, né? Mas ano de eleição é complicado. Mas não está na hora de fazer uma escolha? Falar, gente, olha, aqui não dá, cara. Eu preciso ganhar aqui e aqui. Isso aqui, se der, é maravilha. Se não der, paciência. Não dá para ir nos três. Publicamente não vai fazer, não. E o que se vende para o torcedor... Depois do que já foi declarado publicamente a respeito disso, eu acho difícil mudarem a conversa. E inclusive, chegando 3 peças agora. Sim. Você está investindo para encorpar o elenco. Não, estou encorpando o elenco, mas eu vou desistir de uma... Mas quando que essas 3 peças vão entrar? Não vai ser agora contra o Bahia. Não, tecnicamente o Alex... Não é nem entrar no time, mas tecnicamente o Alexandre Alcaraz deve estar para fechar negócio agora. Tem Ok, mas aí a gente vai pensar na volta da data FIFA. Vamos lá, o Flamengo tem 44 pontos no Brasileiro. Perfeito. Vou tentar responder essa pergunta. Está a 4 pontos do Fortaleza e os dois têm um jogo a menos do que o segundo e terceiro colocado. Tem 48, embora muita gente tente pensar contra, o grande campeonato de uma temporada é a Liga Nacional. Claro. E o Perfeito. Flamengo tem Plenamente time, investimento e qualidade para brigar e tem que brigar. Tem. Vamos lá. Perfeito. Aí você vai para o meio de semana, Flamengo e Bahia, Copa do Brasil, jogo de ida. É esse time de hoje, não é? Como você verbaliza que esse jogo vai ser deixado de lado? Não tem como. Aí você vai para um Flamengo e Peñarol. Como você verbaliza que você vai deixar uma Libertadores? Eu acho que a temporada pode sinalizar prioridade para o Flamengo. O Flamengo não vai sinalizar publicamente que ele tem algo que não seja prioridade. Mas você está falando de um dia em que uma escalação vai ser muito diferente da que a gente imagina, porque o clube optou por descansar jogadores. Exato. Não acho que vai acontecer isso. Olha, André, vai estourar. Não tem jeito. Os caras vão estourar. Só teve um campeonato que aconteceu até aqui. Então, quando você chega para um jogo contra o São Paulo, por exemplo, e bota um time bem diferente. É. São Paulo, que é brasileiro. Talvez sim, mas sempre o brasileiro. Tá. A partir de agora, nas Copas, não tem hora que pegar um adversário mais acessível. Não tem como você defender isso se por acaso acontece um resultado que numa competição como essa poderia acontecer até com o melhor time que você tem. Exato. Se é uma noite ruim, uma bola que esbarra em alguém e entra. Hoje foi um jogo de 2 gols que não acontece. Um cabeceio para trás e depois aquela jogada de chuta em mim e entra. Pois é. Acontece isso num jogo de mata-mata, talvez você fique pelo caminho com o melhor time que você tem. Sim. Então, eu não acho que em Copa do Brasil e Copa Libertadores o Flamengo vai deixar de colocar a melhor escalação que ele pode. Se fizer isso, tirando de uma rodada do Campeonato Brasileiro ou outra alguns jogadores, o Tite vinha, né? Primeiro ele tirou no setor defensivo, no jogo contra o São Paulo, se não me engano, o jogo contra o São Paulo tirou do ataque. Foi. Aí, pouco tempo depois disso, os 2 atacantes se machucaram no mesmo jogo. O Bruno Henrique hoje já está fazendo um papel de atacante central, não é a dele, mas na escalação ele está ali. Então, eu acho que se acontecer, vai ser no Campeonato Brasileiro. 15 jogos são 45 pontos em disputa, né? Claro que você não joga fora nenhum jogo, mas um eventual tropeço ali não é o fim do mundo também num campeonato tão equilibrado em que todo mundo vai eventualmente tropeçar, né? Então, eu acho que a maneira de fazer a comunicação é importante. Então não é assim, não estou poupando jogadores. Não, estou dosando a carga dos meus jogadores para ninguém estourar aqui. Estou colocando o time que eu entendo que é o melhor hoje, porque esses jogadores estão mais inteiros. Acho que passa muito. Você não precisa. A transparência não passa por necessariamente falar, essa competição é a A, essa é a B, essa é a C. Sim. Não, é assim, a minha maneira de gerir os minutos do elenco e de ter todos os jogadores inteiros para a reta final, que é sprint final, né, meu? Quando chega outubro, novembro, ninguém mais tira o pé de nada. Né? Você vai com quase sempre com o que você tem de melhor. Então, acho que é a questão de fazer a comunicação. Chegar um jogo de fim de semana no Campeonato Brasileiro, de repente um jogo em casa ali, que você consiga deixar o pessoal descansando. Mas assim, 3, 4. Não é mudar o time inteiro. É medir a carga de cada um e ver onde você pode mudar. O problema é que o Tite fica numa encruzilhada, porque, como vocês pontuaram, é um ano eleitoral no Flamengo. E a diretoria usa como plataforma para a reeleição, o grupo do Landim, que o Flamengo e essa diretoria sempre montou... Ano eleitoral dentro e fora do clube. Exato. O vice-presidente de futebol ele não quer ser marcado por mais um ano de fracasso. Bem lembrado. Para ser vereador. E às vezes está mais focado fora do que dentro do clube. Sim, então, mas isso caminha lado a lado. A gente acompanha futebol há quanto tempo? Boa fase em campo, elege dirigente fora. Mas o Bandeira, que disse que não quer querer saber de poder, foi eleito pela boa fase do Flamengo. Não é porque os cidadãos começaram a observar o que ele fazia no BNDES. O Marcos Braz é eleito porque é um dirigente rubro. Não, mas isso impacta dentro e fora do clube. Mas falando das internas,
para o Flamengo hoje, para o grupo do Landim, é importante vender a ideia de que eles sempre tiveram um elenco para lutar por todas as competições, ainda que isso seja quase que inviável com o calendário que a gente tem, ainda mais no ano de Copa América. E nessa temporada, a diretoria não ponderou exatamente os problemas que o Flamengo teria, porque cogitou vender o Wesley, por exemplo, e a negociação só não avançou porque houve ali um desacordo entre as partes, e ficar só com um lateral nessas circunstâncias. E aí a gente vai discutir, nossa, mas o Flamengo, com o poderio financeiro que tem, e até ostenta em alguns discursos de dirigentes que pode gastar mais, que tem margem no orçamento, ter só um lateral direito e ainda assim o Varela, e até o Varela e o Wesley são dois jogadores muito discutíveis, porque no começo da temporada a gente enxergava ali uma lacuna, o Wesley subiu de produção, o Varela como um jogador mais discreto ali, cumpre quando entra. Até entre eles um completa o que falta no outro, né? Sim. Exato, mas ainda assim não são jogadores como uma unanimidade ali, até como o Ayrton Lucas conseguiu ser em algum momento na lateral esquerda. Então, há lacunas também no elenco, e a dos pontas era uma delas até a chegada do Michael, que a diretoria do Flamengo foi relativizando e foi levando, e a comissão, e isso é a comissão técnica do Tite que tem de amortecer e tomar essas decisões que muitas vezes colocam em xeque até mesmo o próprio trabalho. Porque o Tite, para fazer a ideia, para praticar a ideia de jogo dele, ele precisa ter jogadores muito frescos e um elenco mais amplo. Hoje, entendo que é o Red Bull Bragantino, um time que também não está num bom momento da temporada, antes de vencer o Corinthians num jogo em que é eliminado, vinha ali com 7 jogos sem vencer, mas o Matheus Bach, filho do Tite, olhava para o banco, o Ayrton Lucas que foi poupado, o Lohan que também não consegue engrenar, então havia uma margem muito baixa um sarrafo muito baixo de manobra para colocar no segundo tempo, e é explicável que o nível tenha baixado. Então eu vejo que o Flamengo precisa de alguma maneira também equilibrar essas expectativas, mesmo que a comissão técnica banque esse discurso de, às vezes, contrapor o que pensa a diretoria. Quer o banco do Flamengo hoje? Vamos lá. Matheus Cunha, Lucas Furtado. O pessoal não conhece Lucas Furtado. Cleiton. Base. Fabiano. Estou falando do pessoal não conhece, não, o torcedor do Flamengo conhece. Estou falando do público em geral. Você coloca esses jogadores... Nem todo. Né? Conhece o mais atento, que é o mais atento. É verdade, é verdade. Igor Jesus, sim. Vitor Hugo, esses são mais conhecidos. O Carlinhos. E aí entraram Varela, ok. Lohan, ok. Fabrício Bruno, Everton Araújo e Ayrton Lucas. Sim. Era isso que tinha à disposição hoje no banco. E até pensando na frente, não tinha opção ali que vai mudar a cara do jogo, que é um coelho ali na cartola. Eram umas opções disponíveis e que, em algum momento, o Tite precisa usar justamente para não estourar os caras. Então, você começar com o Carlinhos tendo um jogador como o Bruno Henrique disponível para jogar também é uma escolha que não é difícil. Não é. Agora, vocês falaram de sequência, tem que ver aqui, depende do jogo, como é que vai poupar, como é que vai mexer. Então, vamos lá. Ele não vai... Nas Copas, talvez ele não negocie. Não. É o que o André falou. Faz sentido. Até porque já está em quartas de final. Libertadores, faltam só 5 jogos. Se for a final, são 5 jogos apenas. Copa do Brasil são 6. O que tem no Brasileiro? Esse Flamengo que está a 4 pontos do líder Fortaleza. E é bom dizer, eles têm o mesmo número de jogos, tá? O menos jogos que o segundo e terceiro colocados. 23 jogos. 23 jogos, segundo e terceiro. 24. Tem 24, que são Botafogo e Palmeiras. Próximo domingo, Corinthians e Flamengo, em Itaquera. Retorno do Tite a Itaquera. Na outra rodada, Flamengo e Vasco. Na outra rodada, Grêmio e Flamengo fora. Vou falar 5 rodadas aqui, tá? Na outra rodada, Flamengo e Atlético Paranaense em casa. E na 5ª rodada dessa sequência, Flamengo e Bahia fora. Me corrija se eu estiver errado. Pode falar. Esse jogo do Corinthians é o último antes da data FIFA, né? O último antes da data FIFA. Então, os outros jogos já tem uma questão diferente. Mas eu acho que ele vai negociar, sem verbalizar que está poupando nem nada, até porque sempre que acabar um jogo do mata-mata, seja ida e volta contra o Bahia ou ida e volta contra o Peñarol,
ele vai ser questionado Tite para o fim de semana, e ele vai dar a mesma resposta. Quem escala é a fisiologia, eu sigo ordens. E eu acho que ele vai negociar. Por exemplo, uma informação que a gente trouxe aqui aqui ao longo da semana. O Pedro pode estar à disposição, dependendo da evolução, para o meio de semana contra o Bahia. Não é que ele vai jogar, não é que ele vai ser titular. Até porque se está convocado, tem uma expectativa sobre isso. Alguém tem informação que está tudo certo. A comissão vai estar bem. Consultou o Flamengo. Sim, E a seleção ouviu essa informação. Então, assim, você vai esticar a corda no jogo contra o Bahia. Você não vai esticar a corda no jogo contra o Corinthians, por exemplo. Ok. Entendeu? Ainda que no jogo contra o Corinthians pode ser que ele ganhe minutos até para se apresentar à seleção, que é muito delicado também politicamente com o seu torcedor, com o seu público. E para a seleção Ele volta na seleção. Não, calma aí. Ele não jogou contra o Bahia, não jogou contra o Corinthians, mas se apresentou normalmente ao Dorival e está lá treinando e pode ser titular, que é um desenho possível. Então, você vai esticar a corda sempre, eu entendo assim pelo que tem sido, no mata-mata. E você vai negociar com o minuto, com a planilha, com a fisiologia, no Brasileiro. Até porque o jogo do Corinthians tem um contexto que talvez dê para você escalar uma coisa ou outra, porque depois tem um tempo de descanso. O jogo contra o Vasco não é necessariamente um jogo que você pode entrar com... E aí tem outro contexto. Um pé abaixo, uma marcha reduzida. Aí você vai para o jogo contra o Grêmio fora, é viagem, é meio de mata-mata, pode ser que ali você negocie também. Então, eu acho que a negociação... E depende de como vai estar Palmeiras, Botafogo, mesmo não Fortaleza. verbalizada, ela vai estar sempre no Brasileiro. E aqui é sempre isso. Se cair em algum mata-mata, a temporada vai dizer o que você negocia. Nunca vai ser uma escolha deliberada de sentar, ou seja o Marcos Braz, seja o Tite, o Matheus, o Fábio, o Maceredinho. Nunca vai ser que alguém vai sentar e falar, a partir de agora nós iremos priorizar o campeonato tal. Isso não vai acontecer. Só que tem coisas que você vai negociar, esticar um pouco mais a corda, e tem campeonatos que você não vai fazer isso. Por isso que, para mim, a diretoria acabou subestimando o peso desse calendário. Sabendo que tinha Copa América. E a Copa América ajudou a iludir. A diretoria ela pensa muito pouco no calendário, né, Brelê? Porque... Total. Mas a Copa América acho que ajudou a dar uma... A ideia estava tudo legal, né? Não, tá funcionando. Olha aí o time com um monte de desfalque, a coisa rodando, quando voltar todo mundo... E não é assim. A gente sabe que os jogadores da Copa América voltariam desgastados. Precisaria dosar em algum momento. E tanto é que alguns deles se lesionaram, o De La Cruz com problema físico. Então, por tudo isso, esse movimento que a diretoria do Flamengo está fazendo agora é de correr atrás do tempo perdido. E aí o presidente Landinha passa o recibo, que aí ele vai atacar SAFs, os novos investimentos no futebol brasileiro, mas a gente viu o Palmeiras, que em outros anos foi criticado também por essa demora na janela, agir de forma mais rápida. E o Flamengo, que geralmente é agressivo no mercado, acabou dormindo no ponto. Então essas chegadas... Galera, calma aí. Flamengo dormindo no ponto, essa daí é complicado, né? Não tem como engolir, porque assim, o Flamengo contrata Léo Ortiz, traz o De La Cruz. Como o Flamengo dormiu no ponto em contratações? O Flamengo só foi atrás de contratações porque o Flamengo tá tendo contusões. O Flamengo não tinha obrigação de fazer contratações de peso agora nessa janela. Não tinha. Não tinha. O Flamengo já gastou muito dinheiro com o De La Cruz e com o Léo Ortiz. O Flamengo tem um bom elenco, sim. Esse negócio, porque o Flamengo tem um bom elenco, mesmo com muitos jogadores machucados. O Flamengo tem um elenco muito forte. Não tem desculpa, o Flamengo dormiu no ponto. Me fala qual clube brasileiro que fez a contratação tão boa igual o Flamengo na temporada. Não teve. Não teve. Esse negócio do Flamengo dormiu no ponto. Essa eu não concordo com o Breile. Dormiu no ponto. O Flamengo foi ao mercado a hora que tinha que ir. Cebolinha se machucou. Quem se machucou. O Flamengo foi no mercado a hora que tinha que ir. Então, assim, o Flamengo não tem obrigação de gastar mais 200 milhões em contratações agora nessa janela. Na minha opinião, não tem. Não tem. Claro, tem que fazer um ajuste ou outro em contratação. Tem que fazer porque tem o restante da temporada. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Mas o Flamengo esse ano foi muito bem ao mercado. Fez boas contratações. Essa é a minha opinião. A volta do Michel também foi excelente volta. E só voltou também, eu acredito, né? Por causa da lesão do Cebolinha. Eu não sei se o Cebolinha não tivesse lesionado, ele viria pro Flamengo, né? Poderia até ter vindo, né? Mas assim, é mais por causa desses fatores aí de contusões e também o restante da temporada. E tem muito desgaste dos jogadores. O Flamengo precisa estar recuperando esses jogadores, né? Porque a reta final agora, na minha opinião, é mais difícil. Onde a parte física não pode estar faltando. Não pode faltar, porque se faltar, vai ter jogos difíceis que vai atrapalhar o time do Flamengo.